O que é quartzo e por que ele é o coração dos nossos relógios? Fala, amantes da engenharia! Você já se perguntou como um objeto tão pequeno como um relógio de pulso consegue ser tão incrivelmente preciso? A resposta está em um material que talvez você já conheça, mas cuja magia está em suas propriedades mais profundas. Desde o despertador na sua cabeceira até o cronômetro do seu celular, a esmagadora maioria dos dispositivos que medem o tempo hoje em dia dependem de um pequeno cristal de quartzo. Mas o que é esse quartzo e por que ele é tão especial a ponto de ser o protagonista na exatidão de um relógio? Em sua essência, o quartzo é um mineral composto por dióxido de silício, ou SiO2. É um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre, encontrado em diversas formas e tamanhos, desde areia de praia até belos cristais transparentes. A beleza do quartzo não está apenas em sua aparência, mas em uma propriedade eletromecânica fascinante, conhecida como efeito piezoelétrico, que o torna ideal para a cronometragem precisa. Mas o que é esse tal de efeito piezoelétrico e como ele permite que um pedaço de rocha natural conte o tempo? Imagine o seguinte: quando você aplica uma pressão mecânica a um cristal de quartzo, ele gera uma pequena carga elétrica. E o inverso também acontece, onde se você aplicar uma tensão elétrica a ele, o cristal se deforma ou vibra. Essa capacidade de converter energia mecânica em elétrica e vice-versa é o que chamamos de efeito piezoelétrico. Esse efeito foi descoberto pelos irmãos Pierre e Jacques Curie, lá em 1880, e é o segredo por trás de muitos dispositivos modernos, incluindo nossos relógios. A grande sacada é que quando um cristal de quartzo é cortado e polido de uma maneira muito específica e inserido em um circuito eletrônico, ele começa a vibrar em uma frequência extremamente precisa e estável ao receber uma corrente elétrica. É como se ele fosse um pequeno pêndulo ou um metrônomo, mas com uma regularidade incomparável, vibrando milhões de vezes por segundo. Essa frequência é tão constante que se torna a base perfeita para medir intervalos de tempo. O circuito eletrônico que o acompanha, por sua vez, é projetado para contar essas vibrações e, a cada número predeterminado de oscilações, ele envia um pulso para o motor do relógio, movendo os ponteiros ou exibindo a hora digitalmente. É um ciclo contínuo de energia elétrica sendo convertida em vibração mecânica, e essa vibração sendo contada com uma precisão assombrosa. E por que o quartzo e não um outro material foi escolhido para essa tarefa tão delicada e qual a grande vantagem que ele oferece sobre outros elementos? A resposta está na sua estabilidade. O quartzo possui uma frequência de ressonância natural que é incrivelmente resistente a variações. Ou seja, sua taxa de vibração não muda com pequenas flutuações de temperatura ou pressão, o que é crucial para manter a precisão ao longo do tempo. Além disso, o quartzo é relativamente abundante e, portanto, econômico de extrair e processar, tornando a tecnologia de relógios de quartzo acessível a todos. Antes do quartzo, os relógios mecânicos eram obras de artes intrincadas, mas dependiam de molas, engrenagens e escapamentos que sofriam com atrito, temperatura e a própria gravidade, o que os tornavam caros e menos precisos. A introdução do quartzo democratizou a cronometragem de alta precisão. Mas e o silício? Qual a relação desse elemento com o quartzo e com o funcionamento dos nossos relógios? Como eu já expliquei, o quartzo é, quimicamente falando, dióxido de silício. Isso significa que o elemento silício é o componente fundamental do cristal de quartzo. No entanto, a conexão do silício com os relógios vai além de ser apenas a base do quartzo. O silício puro é o alicerce da eletrônica moderna. É o material principal usado na fabricação de transistores e microchips, que são os cérebros digitais de praticamente todos os dispositivos eletrônicos que usamos hoje. Em um relógio de quartzo moderno, o cristal de quartzo gera a frequência, mas são os circuitos integrados baseados em silício que amplificam essa vibração, contam os pulsos
e os transformam em um display digital ou em movimento para os ponteiros. Ou seja, o quartzo é o mestre do tempo e o silício, em sua forma de semicondutor, é o engenheiro eletrônico que traduz e gerencia essa precisão. A invenção do relógio de quartzo na década de 1960 marcou o que ficou conhecida como a Revolução do Quartzo. Essa inovação transformou a indústria relojoeira, tornando os relógios mecânicos, que antes eram o padrão ouro da precisão, em itens de luxo ou colecionáveis. Os relógios de quartzo eram e ainda são mais precisos, mais duráveis e muito mais baratos de produzir em massa. A tecnologia do quartzo não se limitou apenas aos relógios de pulso e de parede. Sua estabilidade e precisão se mostraram inestimáveis em uma infinidade de outras aplicações, como em computadores para sincronizar seus processos internos, em equipamentos de telecomunicações para garantir a clareza dos sinais e até mesmo em equipamentos científicos e de navegação, que exigem medições de tempo extremamente exatas. Portanto, da próxima vez que você olhar para um relógio, seja ele digital ou analógico, lembre-se que por trás daquele mostrador ou daquele display pode existir um pequeno e humilde cristal de quartzo, pacientemente vibrando milhões de vezes por segundo, ditando o ritmo do seu dia com uma precisão que a engenharia e a ciência, em colaboração com as propriedades da natureza, tornaram possível. É a prova de como as propriedades de um material, combinadas com a inteligência humana, podem ter um impacto gigantesco em nossa civilização. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber sobre os cursos que recomendamos aqui no canal, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo, para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira profissional. E você, já sabia da importância do quartzo nos relógios? Sabia qual era a função dele no relógio? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.